Nós só poderemos compreender o significado da história de Jesus se nós percebermos que ela é, na verdade, o evento culminante da grande história da Bíblia. É isso que nós estamos tentando fazer nesses vídeos. Reajustar o nosso foco para que nós possamos enxergar toda essa narrativa na qual nós estamos inseridos. Como já vimos, quando a sua boa criação foi corrompida, Deus imediatamente deu início a uma missão de salvamento. Ele a havia criado e por isso ela pertencia a ele por direito. Agora ele iria redimi-la, comprá-la de volta para que ela pudesse ser restaurada, aquilo que ela sempre deveria ter sido. O período entre o profeta Malaquias e o nascimento de Jesus ficou conhecido como 400 anos de silêncio, porque Deus não havia levantado nenhuma voz profética no meio do povo. Mas isso não significa que nada aconteceu, muito pelo contrário. Foi um período marcado por grandes mudanças. Não é à toa que quando nós analisamos o cenário onde Jesus viveu, ele parece bem diferente daquele que nós encontramos no final do Antigo Testamento. Após o exílio babilônico, um sentimento muito forte de identidade nacional surge em Israel. O judaísmo do Segundo Templo foi caracterizado por uma aversão às nações estrangeiras. O povo acabara de retornar de um cativeiro que havia durado 70 anos, onde eles haviam ficado distantes da terra prometida, do templo e impossibilitados de adorar a Deus. Já sob o domínio dos persas, Israel não desfrutava de muitas liberdades. Mas com Alexandre o Grande e o domínio macedônico, a implementação da cultura grega no judaísmo, processo conhecido como helenização, fortaleceu ainda mais o rancor da maioria dos judeus pelos gentios. Foi quando a dinastia dominante, chamada Seleucida, proibiu a leitura da Torá que aconteceu uma rebelião, liderada pelo sacerdote Matatias ben Yohanan e o seu filho Judas Macabeu. Por causa desse último, o evento ficou conhecido como a Revolta dos Macabeus, que saíram vencedores e governaram sobre Israel durante algum tempo. Nesse período de muitas batalhas e de um domínio judaico, cresceu ainda mais a ideia de que o Messias profetizado seria um líder político e militar que, de uma vez por todas, libertaria a nação da opressão estrangeira e a colocaria como protagonista novamente. Só que esse domínio dos Macabeus não dura muito tempo. Com a ascensão do Império Romano e a dominação herodiana sobre as terras de Israel, a expectativa dos judeus é frustrada. Onde estaria aquele vindo da casa de Davi que destruiria o inimigo e cujo reinado seria para sempre? Será que Deus lembraria da aliança que fizera com o seu povo? É aí que acontece aquela história que todos nós conhecemos muito bem. Como profetizado por Isaías, na pequena cidade de Belém, uma virgem concebe e dá à luz a um filho. Emanuel, Deus conosco. Essa criança era o Messias da promessa, o Deus que não rompeu só o silêncio, mas também a barreira física e se fez carne e habitou entre nós. Anos depois, surge uma figura um tanto excêntrica no deserto, um homem chamado João Batista, que pregava por aí que o povo deveria se arrepender dos seus pecados, pois o reino de Deus estava próximo e aquele que o implantaria estava vindo. É então que Jesus inicia o seu ministério, anunciando as boas novas. O reino chegou. Mas não só isso, o reino havia chegado no próprio Cristo. Em Lucas 4 nós lemos: então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Esse reino não era nada parecido com o que os judeus esperavam. Nele, bem-aventurados eram os que choravam, os pobres, os pacificadores, os que sofriam por causa do nome de Cristo. O próprio Jesus demonstrava como um cidadão desse reino deveria viver. Para ser seu habitante, a pessoa era chamada a se arrepender dos seus pecados, nascer de novo e ser feita uma nova criatura, completamente transformada, que refletiria a imagem de Deus como luz do mundo. Os judeus esperavam que o Messias os libertasse do domínio do Império Romano, mas Jesus conhecia um problema muito maior, e era ele que deveria ser vencido: o pecado. Os maiores inimigos não eram as nações estrangeiras, mas eram eles mesmos. Como já vimos, a queda foi uma mudança de direção do coração do homem para a idolatria, e o que a redenção traria era uma reorientação. Mas como isso poderia ser feito? Como pecadores, desobedientes a Deus, dignos de condenação, poderiam habitar em um reino de santidade? A culpa moral do ser humano não deveria ser deixada impune, e a ira de Deus, a justa ira de Deus, deveria recair sobre alguém. Mas Deus, sendo rico em misericórdia,
por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Perto de sua morte, Jesus foi apresentado à multidão por Pilatos. Eis o homem. Essa frase mostrava o significado daquilo que estava para acontecer. Na cruz, Cristo foi o representante da humanidade. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós vimos no ato 3 que Israel havia sido chamado para abençoar todas as nações, e falharam nisso. Mas Cristo cumpriu essa promessa. Em sua morte, ele comprou para si pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Mas nós precisamos ter em mente uma coisa. A palavra evangelho significa literalmente uma boa notícia. Não é um bom conselho, não é uma boa sugestão, é uma boa notícia. A notícia de que o reino chegou e que nós podemos fazer parte dele pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas muitas vezes nós nos esquecemos dessa mensagem e reduzimos o evangelho a somente o perdão dos pecados. Definitivamente, ele cancelou sim todo o escrito de dívida que nos era contrário. Mas não para por aí. Não é como se alguém houvesse sido perdoado de uma dívida e seguisse a sua vida como se nada houvesse acontecido. Não, eu fui justificado diante de Deus e adotado como filho para que eu pudesse fazer parte desse novo reino que já foi inaugurado. Quando Cristo morreu, ele disse: está consumado. O seu sacrifício foi perfeito, completo. Nada mais precisava ser feito. Mas isso não torna a sua história um ponto isolado na narrativa. Na verdade, ela é um ponto inicial. Jesus se entregou nas mãos dos seus inimigos e foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e o pecado. O nosso rei não foi derrotado e com ele nós também vencemos. A ressurreição é o nosso horizonte de esperança. Ele ascendeu aos céus, recebendo o nome que está acima de todo nome, e se assentou à direita de Deus Pai, onde já reina soberano sobre todas as coisas. Ele inaugurou a era da igreja, enviando o seu Espírito Santo, que é o selo daqueles que foram comprados por preço de sangue. É o próprio Deus habitando em nós, reordenando os nossos amores, substituindo o nosso coração de pedra por um novo coração, um coração vivo, de carne. Agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e nada será capaz de nos separar do seu amor.